Bom, eu vou fazer uma revisãozinha de tudo que eu falei até agora do capítulo 14. E eu preciso terminar esse capítulo 14 hoje aqui nessa turma, porque eu já terminei esse capítulo 14 na outra turma. Na aula passada, terminei gastando muito tempo com exercício e deixei de falar de algumas proposições e outros exercícios que eu gostaria de ter comentado. Mas, boa tarde. Vou dar uma adiantada aqui, começando do começo. A gente começou vendo a equação vetorial da reta, onde você representa os pontos da reta como soma de um ponto que você escolheu na reta e de um múltiplo escalar de um vetor diretor que você escolheu para a reta. Ou seja, a equação vetorial é x igual a mais lambda u, onde a é um ponto nessa reta e u é um vetor diretor da reta. Lembrando que vetor diretor da reta significa um vetor que é paralelo à reta e é não nulo. Então, se eu tenho um ponto por onde passa a reta e tenho um vetor diretor da reta, eu consigo formar essa equação que descreve todos os pontos da reta. Ou seja, todo ponto da reta pode ser escrito como soma daquele ponto A que eu escolhi na reta e de um múltiplo escalar do vetor diretor que eu escolhi para a reta. Essa equação é chamada equação vetorial da reta. A partir da equação vetorial, a gente forma facilmente o sistema de equações na forma paramétrica para a reta. Basta introduzir coordenadas nos pontos e no vetor que aparece na equação vetorial. Então, se essas são as coordenadas do ponto A e essas são as coordenadas do vetor U, a expressão A mais lambda U fica assim, que eu posso reescrever assim. E agora, comparando os dois lados aqui nessa equação, eu posso igualar, né, x a x0 mais lambda a, y a y0 mais lambda b e z a z0 mais lambda c. Isso me dá esse sistema de equações, onde lambda é um parâmetro que assume valores arbitrários no conjunto de números reais. E o significado dessas equações é que o ponto x, y, z pertence à reta se somente se existe algum valor de lambda que satisfaz essas três equações simultaneamente. Então, essa é a segunda forma de equação de uma reta que a gente viu até agora. Equações paramétricas de uma reta. E nós vimos também as equações na forma simétrica. A partir do sistema de equações na forma paramétrica, nós podemos facilmente deduzir essas equações aqui, simplesmente isolando o parâmetro lambda. Em cada uma das equações, você pode isolar o lambda. Isso vai nos dar essas três igualdades aqui, que implicam essas outras três aqui, onde o parâmetro já não aparece mais, né? O parâmetro lambda já não aparece mais. Agora, não é toda reta que admite um sistema de equações na forma simétrica, como esse aqui. Para que eu consiga formar um sistema de equações na forma simétrica para uma reta, é necessário e suficiente que qualquer vetor diretor dessa reta tenha todas as coordenadas não nulas. Tá? Se você tiver uma reta que possui algum vetor diretor com alguma das coordenadas nula, você não vai poder formar essas equações aqui, porque não vai poder dividir, né, pelas coordenadas desse vetor diretor, que são A, B, C, no caso aqui. Se não pode dividir por A, B, C, então não pode formar essas equações da reta na forma simétrica. Mas, sempre que você pode formar essas equações, é fácil chegar nelas a partir das equações na forma paramétrica e vice-versa. Se você tem essas equações na forma simétrica, também é fácil chegar na forma paramétrica e também na forma vetorial.
O que eu preciso realmente falar hoje são as equações de plano. E aí, depois que eu explicar essa teoria, com o tempo que sobrar, eu volto e faço tantos exercícios quanto for possível no tempo que a gente tem disponível. Então vamos lá. Equações de plano. Eu vou mostrar aqui uma forma de equação para um plano chamada equação de plano na forma vetorial, que é análoga à equação de reta na forma vetorial. Antes disso, eu preciso definir o que são vetores diretores para um plano. Se o e v são vetores LI e paralelos a um plano π, então esse par de vetores UV é chamado par de vetores diretores desse plano π. Ou seja, o que é que são vetores diretores a um plano? São vetores paralelos a esse plano e linearmente independentes. Perceba que se eu tenho um ponto por onde passa o plano π e tenho também um par de vetores paralelos a esse plano e linearmente independentes, essas três informações determinam o plano. Quer dizer, o plano é determinado por um ponto que faz parte do plano e por dois vetores que sejam paralelos a esse plano, mas linearmente independentes. Ou seja, os vetores u e v aqui, eles não são paralelos um com relação ao outro, mas eles são paralelos a esse plano π, que está representado aí na figura. Então, se eu tenho esses vetores u e v satisfazendo essas condições, eles são chamados vetores diretores do plano, e com esse par de vetores diretores do plano, junto com o ponto A, que eu sei que faz parte do plano, eu já tenho todas as informações que eu preciso sobre esse plano. Ou seja, eu já sei dizer se um dado ponto no espaço pertence ou não a ele. Note que o ponto X pertence ao plano se quando eu formar o vetor AX, esse vetor AX puder ser gerado pelos vetores u e v. Essa é a condição que eu vou usar para deduzir a equação do plano na forma vetorial. O ponto X pertence ao plano π, somente se o vetor AX é gerado pelos vetores u e v. Eu poderia também enunciar esse critério de maneira um pouco diferente, né? Eu poderia dizer que o ponto X pertence ao plano π, somente se o vetor AX forma uma tripla ordenada junto com os vetores u e v, que é uma tripla ordenada linearmente dependente. Afinal de contas, para que esse ponto X pertença ao plano π, é necessário o suficiente que o vetor AX seja paralelo ao plano π. Então, é essa a ideia que eu vou usar aqui. O ponto X, como eu estava dizendo, pertence ao plano π somente se a tripla ordenada UVAX é LD, o que equivale a dizer que o vetor AX é gerado por u e v. É importante perceber que não apenas essa última condição do vetor AX ser gerado por u e v implica que a tripla ordenada UVAX é LD, mas também a recíproca vale. E essa recíproca não é tão óbvia quanto a implicação no sentido que eu acabei de falar, né? Quer dizer, é mais fácil você perceber que o fato do vetor AX ser gerado por u e v implica que a tripla ordenada UVAX é LD, do que você perceber que a recíproca dessa implicação também é verdadeira. Porque para a recíproca, você precisa também usar o fato que o par de vetores UV é LI. Quer dizer, é aquela questão de se você sabe que uma tripla ordenada é LD, isso significa dizer necessariamente que o terceiro vetor nessa tripla ordenada é gerado pelos anteriores? Não necessariamente. A princípio, em geral, quando eu não sei nada sobre os primeiros vetores da lista, eu não posso dizer que o fato dela ser LD implica que o terceiro vetor é gerado pelos dois primeiros. Em geral, eu não posso dizer isso. Inclusive, isso caiu na prova, né? Se eu tenho uma tripla ordenada UVW e eu sei que essa tripla é LD, eu posso dizer que W é gerado por UV? Tinha isso na prova. Resposta: não pode dizer isso em geral.
O que você sabe, a princípio, quando você tem uma tripla ordenada linearmente dependente, é que um dos vetores nessa tripla ordenada é gerado pelos outros dois. Mas você não pode dizer, a princípio, qual é esse vetor que é gerado pelos outros dois. Agora, acontece que quando você sabe que os dois primeiros vetores são LI e a tripla ordenada é LD, então aí sim você pode dizer que o terceiro vetor é gerado pelos dois primeiros. Certo? Isso é uma questão teórica que caiu na prova, mas está sempre aparecendo aqui, em questões de ordens mais práticas, porque tem a ver com a justificativa das equações que a gente está vendo aqui, para um plano, né? Por exemplo. Bom, então continuando, o que eu sei até agora é que um ponto X pertence ao plano π se somente se a tripla ordenada UVAX é LD, onde os vetores UV são vetores diretores do plano. Agora, dizer que essa tripla UVAX é LD equivale a dizer que AD é gerado por UV, já que eu sei que os vetores do IV são LI. E quando eu digo que o vetor AX é gerado por UV, eu estou dizendo que o ponto X é a soma do ponto A com alguma combinação linear dos vetores U e V, dessa forma aqui. Quer dizer, é só usar a definição de soma de ponto com vetor, né? O vetor AX é igual a tal vetor se somente se X é igual ao ponto A somado com aquele vetor. Essa é a definição de soma de ponto com vetor. Então, o que é que a gente acabou de perceber aqui? A gente acabou de perceber que uma condição necessária e suficiente para que um ponto X pertença ao plano π é que esse ponto X possa ser escrito como soma do ponto A, que eu já sei que pertence ao plano, e de uma combinação linear dos vetores diretores desse plano, certo? Então, ou seja, esta equação, x igual a mais lambda u mais μv, na incógnita x, com parâmetros lambda e μ reais arbitrários, define um plano. Então, essa equação 14.4 é chamada equação vetorial do plano π ou equação do plano π na forma vetorial. Aí valem considerações análogas às da observação 14.3 sobre o conjunto de valores dos parâmetros e o nome da reta, ou no caso do plano, né, que a gente pode indicar na frente da equação. Quando eu falei da equação vetorial da reta, né, eu fiz essas observações aqui, dizendo que você pode indicar na equação da reta, entre parênteses, o conjunto de valores que os parâmetros, ou que o parâmetro, no caso da equação da reta, pode assumir. Isso também pode ser feito aqui. Quer dizer, no caso da equação vetorial de um plano, você também pode indicar, entre parênteses, o conjunto de valores que os parâmetros lambda e μ podem assumir aqui. Você coloca ao lado da equação, dessa forma. E também é costume indicar o nome do plano que você está descrevendo na frente da equação. Então, π dois pontos, equação, significa que essa equação define esse plano, né? Essas informações sobre o conjunto de valores que lambda e μ podem assumir são importantes, inclusive quando o que você está descrevendo não é um plano, mas é um pedaço de um plano. Aí, nesse caso, você vai ter que restringir os valores que lambda e μ podem assumir. Quer dizer, se você quiser descrever um quadrilátero ou um triângulo, isso é parte de um plano. E aí você vai poder aproveitar a equação do plano que passa por esse quadrilátero ou esse triângulo e dizer apenas que os parâmetros ali variam num conjunto mais restrito, que não seja necessariamente o conjunto dos números reais. Também uma coisa que eu falei lá quando eu estava explicando a equação da reta foi que existem muitas equações vetoriais para uma mesma reta. Basta você escolher um ponto diferente e um vetor diretor diferente da reta, né? Para cada ponto e para cada vetor diretor de uma reta, você tem uma equação
vetorial. Se você muda o ponto por onde passa a reta e muda o vetor diretor também que você quer utilizar na equação da reta, vai mudar essa equação, mas você não está mudando a reta quando muda a equação, né? A mesma coisa pode ser dita aqui sobre planos, né? Existem muitas equações vetoriais para um mesmo plano e todas devem ser equivalentes. Quer dizer, o fato de duas equações serem diferentes não implica necessariamente que a figura que essas equações estão descrevendo sejam figuras diferentes, né? Interpretação geométrica da equação 14,4 é mostrada na figura 14,6. Aqui. Basicamente, é uma interpretação geométrica análoga àquela que eu expliquei para a equação da reta. Basicamente é o seguinte: qualquer ponto do plano pode ser representado como soma do ponto A com um múltiplo do vetor U e com um múltiplo do vetor V, né? Por exemplo, esse ponto aqui, que está na interseção das retas R1 e S2. Como é que eu poderia representar esse ponto na interseção das retas R1 e S2 dessa forma, seguindo a equação vetorial do plano, né? Suponha que a distância entre os pontos A e B1 é igual à distância entre os pontos B1 e B2, tá? Para responder essa pergunta, é importante supor isso. E além disso, suponha também que essas retas R0, R1, R-1 são paralelas, assim como também são paralelas as retas S0, S1, S-1, etc. Então eu quero chegar aqui nesse ponto, usando o quê? Usando o ponto A e usando múltiplos dos vetores U e V. Se eu somar, por exemplo, o ponto A ao vetor U, eu venho para cá, ó, eu venho para B1. Ponto A somado com U me dá o ponto B1. Se eu somar esse ponto B1 agora com o vetor U, eu vou obter o ponto B2. E se eu somasse mais uma vez, iria obter um ponto B3 aqui, né? Distando 3 unidades do ponto A, onde a unidade seria a norma de U, né? Então, A mais U é esse ponto B1 aqui. A mais 2U é esse ponto B2 daqui, né? Aí, o que é que acontece agora? Se eu somar o ponto B2 ao vetor V, B2 mais V. Se eu imaginar esse vetor V deslocado aqui, de modo que a origem dele coincide com o ponto B2, né? Eu vou ter uma seta cuja extremidade vai bater exatamente naquele ponto onde eu queria chegar. Eu quero chegar aqui. Então, eu estou vendo que o caminho é o seguinte: ó, partir do ponto A, somando a esse ponto duas cópias do vetor U para chegar no ponto B2 e depois somar esse ponto B2 uma cópia do vetor V que vai me levar até o ponto onde eu queria chegar. Ou seja, a resposta é, para chegar nesse ponto, você faz ponto A mais 2U mais V. Aí chega aqui. Para chegar nesse outro ponto, por exemplo, o que é que eu faço? Aí eu posso vir por aqui, ó, para cá e depois subindo. Então, para chegar aqui, na interseção das retas R0 e S-2, eu faço ponto A menos 2U. Se eu fosse apenas somar menos U com o ponto A, eu chegaria aqui. Se eu somasse o ponto A com menos 2U, eu chegaria aqui. Supondo, claro, que as distâncias aqui entre esses pontos, e entre esses pontos, e entre esses pontos, e entre esses pontos, são todas iguais, né? Eu estou supondo isso aí, né? Que essas retas são paralelas e equidistantes, assim como essas outras aqui também. Bom, então, o ponto A menos 2U me dá esse ponto aqui. E para subir lá para cima, onde eu queria chegar, basta pegar novamente o vetor V subindo. E se eu quiser chegar aqui agora?
Se eu quiser chegar aqui, seria ponto A menos 2U menos V. Certo? Então, com isso a gente percebe que todo ponto no plano pode ser escrito como soma do ponto A de um múltiplo escalar do vetor U e de um múltiplo escalar do vetor V, de acordo com o que diz a equação vetorial. Então essa é a interpretação geométrica da equação vetorial, e a partir da equação vetorial de um plano, nós vamos deduzir agora o sistema de equações de um plano na forma paramétrica. O processo também é muito parecido com aquele que eu já expliquei no caso da equação de uma reta, né? Para passar da equação vetorial para as equações na forma paramétrica de uma reta, basta fazer o quê? Basta colocar coordenadas nos pontos e nos vetores que aparecem na equação vetorial. Então, fixado um sistema de coordenadas sigma, suponha que com relação a esse sistema, o ponto x, que é uma incógnita, é uma variável, tenha coordenadas também variáveis x, y, z, e que o ponto A, fixado, tenha coordenadas x0, y0, z0, o vetor U tenha coordenadas ABC com relação à base do sistema sigma, e o vetor V tenha coordenadas MNP com relação à base do sistema sigma. Então, como é que fica a equação vetorial, né? Apenas substituindo cada ponto e cada vetor pelas suas coordenadas, eu vou chegar nessa equação daqui, ó. Ponto x com coordenadas x, y, z é igual a ponto A com coordenadas x0, y0, z0, mais lambda u, onde u tem coordenadas ABC, mais lambda v, onde v tem coordenadas MNP. E aí você pode agora efetuar as operações indicadas aqui no segundo membro para obter como resultado essa outra expressão, que você pode comparar com a tripla ordenada x, y, z que aparecia lá no primeiro membro. Então, fazendo essa comparação, você chega imediatamente nesse sistema de equações, que a gente vai chamar de sistema de equações paramétricas do plano π, ou sistema de equações do plano π na forma paramétrica. Essas equações aqui, 14 e 5, são chamadas equações paramétricas do plano π. Vou resolver o exercício resolvido 14.5, que diz o seguinte: escreva uma equação vetorial do plano que tem equações paramétricas mostradas aqui, e depois obtenha 3 pontos não colineares desse plano. Beleza. Então vamos lá. Bom, ele quer uma equação vetorial a partir das equações paramétricas que foram dadas, né? É fácil fazer isso pensando no processo inverso daquele que permitiu chegar nas equações paramétricas a partir da equação vetorial, né? Você faz o contrário. O que é que a gente fez da equação vetorial para as paramétricas? A gente colocou coordenadas apenas. Introduziu coordenadas para os pontos e para os vetores que apareciam na equação. Então, agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai juntar as coordenadas dos pontos e dos vetores para chegar na equação vetorial. Então, o sistema de equações mostrado aqui equivale a... Aí eu vou escrever uma equação vetorial que seja equivalente ao sistema. x, y, z é igual a 6, 1, 4 mais lambda 1, 7, 5 mais mi 1, 4, 2. Certo? O que é que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, x, y, z. Você sempre olha as fileiras assim na vertical, né? Claro que o sistema precisa estar organizado para você fazer o procedimento de maneira mais direta, como eu estou fazendo aqui. O sistema precisa estar organizado no sentido que cada coisa está no seu lugar. Quer dizer, o x aparece acima do y e o y aparece acima do z. Aí depois eu tenho 3 termos independentes aqui, 3 constantes, 6, 1, 4, né? Um em cima do outro. E depois aparece aqueles múltiplos de lambda, depois os múltiplos de mi. Então está tudo organizado, tudo no seu devido lugar. Quando está assim, é fácil você partir das equações paramétricas para chegar na equação vetorial. Você pega aqui o x, y, z, essas variáveis x, y, z são as coordenadas do ponto x. Aí você pega aqui, ponto x da equação vetorial, igual a ponto A, que seria o quê? É o ponto com essas coordenadas aqui.
614, mais lambda, que multiplica o U, né, com coordenadas 175, mais Mi, que multiplica V, com coordenadas 142. Se você quisesse escrever sem mostrar as coordenadas dos pontos e dos vetores que estão indicados aí, você poderia também dar nomes. Seja x o ponto xyz, seja a o ponto 614, seja u o vetor 175, seja v o vetor 142. Então, isso nos leva a essa equação vetorial. Aí, nesse caso, como você não colocou coordenadas aqui na equação, é bom dizer quem é cada coisa que aparece na equação aí. Então, nesse caso, onde x é xyz, o ponto xyz, a é o ponto 614, u é o vetor 175 e v é o vetor 142. Pronto. Se você escrever assim, sem mostrar, né, as coordenadas dos pontos e dos vetores, você precisa especificar embaixo de alguma forma, né, para dizer quem são essas letras que você escreveu aí. Mas também poderia deixar a resposta nessa forma aqui. Agora, obtenha 3 pontos não colineares desse plano. É fácil responder esse item B se a gente lembrar da interpretação geométrica aqui, que eu estava explicando agora há pouco, né? A equação vetorial do plano, né, nos dá o quê? De imediato, quando você olha para a equação vetorial de um plano, você identifica logo um ponto que faz parte do plano e 2 vetores paralelos ao plano, né, que são linearmente independentes. Então, com esses dados, esse ponto e esses 2 vetores, você consegue facilmente 3 pontos não colineares no plano, né? Um deles é o ponto A. O outro você pode fazer o ponto A somado com o vetor U, vai lhe dar esse ponto aqui. E o outro seria ponto A somado com o vetor V, vai lhe dar esse ponto aqui. Então, esse ponto, junto com esse, formam um conjunto de pontos não colineares que pertencem ao plano, né? Então, é fácil responder essa questão B pensando dessa forma. 3 pontos não colineares do plano são os seguintes: A mais U, que seria, no caso, 614 mais 175, que resulta em 7, 8, 9, né? A mais V, que seria 614 mais 142, que resulta em 7, 5, 6. E o próprio ponto A, que é 6, 1, 4. Equação de plano na forma geral. Seja π o plano que contém esse ponto, A com coordenadas x0, y0, z0, e tem esses vetores diretores U e V com coordenadas RST e MNP. Relembre que todo par de vetores diretores é LI, por definição. Então, quando eu digo que esses vetores U e V são vetores diretores do plano π, isso implica que eles são linearmente independentes, e essa informação vai ser importante para a dedução que eu vou fazer aqui. Eu sei que A é um ponto do plano e que U e V são vetores paralelos a esse plano e linearmente independentes. Aí, dado qualquer ponto x com coordenadas x, y, z no espaço, uma condição necessária e suficiente para que esse ponto x pertença ao plano π, né, é que ele satisfaça as equações paramétricas do plano, que estão mostradas aqui. Eu vou modificar esse sistema de equações na forma paramétrica gradualmente até eliminar os parâmetros. A gente vai obter uma equação agora para o plano π que não tem parâmetros, não tem mi e não tem lambda, tá? Isso pode ser feito da seguinte maneira: eu passei as constantes x0, y0, z0
para os primeiros membros de cada uma dessas equações aí. Isso me levou a esse outro sistema, que a gente pode agora reescrever numa forma vetorial, que seria essa aqui, ó. Dizer que essas três igualdades ocorrem equivale a dizer que essa igualdade vetorial ocorre aqui. Porque quando você faz as contas no segundo membro aqui, você obtém o quê como resultado? Obtém um vetor com 3 coordenadas, que são exatamente essas aqui, ó. Primeira coordenada, segunda coordenada, terceira coordenada, né? Aí você, claro, pode igualar a primeira coordenada de um lado, a primeira coordenada do outro, e assim por diante, segunda coordenada, terceira coordenada, para chegar nesse sistema. Então, pensando de trás para frente, seria assim, né? A partir dessa equação, você chega nesse sistema, e a partir do sistema, é claro que você chega na equação também. Bom, aí agora, a gente está vendo aqui que esse vetor x menos x0, y menos y0, z menos z0, tem que ser gerado pelos vetores RST e MNP, sendo que RST é U e MNP é V. Então, com isso, a gente vê que o vetor mostrado aqui, no primeiro membro, é gerado por U e V. Se eu formar agora uma tripla ordenada, incluindo os 3 vetores aí, este com o vetor U, que tem essas coordenadas, e com o vetor V, que tem essas coordenadas aqui, formando essa tripla de vetores aqui. Eu posso dizer que essa tripla é LD. Quer dizer, se a afirmação aqui em cima ocorre, então esse vetor é gerado pelos outros dois, o que me diz que a tripla ordenada é LD. E vice-versa. Se a tripla ordenada é LD, como eu sei que U e V são LI, aí, novamente, tem aquela questão que caiu na prova, né? Quando é que eu sei que o primeiro vetor de uma lista é gerado pelos outros dois nessa lista? Quando, por exemplo, a lista é LD e os outros dois são LI. Se eu não tivesse essa informação que U e V são LI, eu não poderia concluir a partir daqui, ó, que vale o que está dito em cima, que o primeiro vetor é a combinação linear dos outros dois. Sempre que eu sei que um vetor é a combinação linear dos outros dois, então a tripla ordenada com esses 3 vetores é LD. Isso é fácil de constatar. Agora, à volta, se eu sei que a tripla ordenada é LD, eu posso dizer que algum dos vetores é a combinação linear dos outros. Mas qual desses vetores? Eu posso dizer que é o primeiro, que é gerado pelos outros dois. Eu posso dizer que é o segundo, que é gerado pelos outros dois. Eu posso dizer que é o terceiro. Se você souber que tem 2 vetores lá que são LI, então, você pode dizer que a condição da tripla ordenada formada com esses 3 vetores CLD implica que aquele vetor que você colocou por último é gerado pelos outros dois que você já sabia que eram LI, né? Bom, isso eu já comentei aqui. Estou reforçando mais uma vez porque é uma coisa que está sempre aparecendo. E agora, quando eu sei que essa tripla ordenada é LD, isso equivale a quê? Né? A gente estudou no capítulo 7 que uma tripla ordenada de vetores é LD se somente se esse determinante aqui é 0. O determinante onde, na primeira linha, você coloca as coordenadas do primeiro vetor, que são essas aqui. Na segunda linha, você coloca as coordenadas do segundo vetor, que são essas aqui. E na terceira linha, você coloca as coordenadas do terceiro vetor, que são essas aqui. Então, esta tripla ordenada é LD se somente se este determinante é nulo, de acordo com o que a gente estudou no capítulo 7. E aí, calculando esse determinante agora, por Laplace, na primeira linha, eu vou obter essa expressão. Chame de A o primeiro determinante mostrado aqui, esse, STNP, chame de A. Chame de B menos o segundo determinantezinho 2×2 mostrado aí. Quer dizer, toda essa expressão que eu destaquei aqui, incluindo o sinal de menos, é o que eu vou chamar de B. E chame de C o terceiro determinantezinho 2×2 que apareceu aí. Fazendo essas definições, eu posso reescrever essa equação aqui dessa forma. E depois, usando a distributividade em cada um desses parênteses aí, eu chego aqui, ó,
AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, onde, quem é D no caso? D é a expressão que vai aparecer a partir desse primeiro membro, quando eu juntar todas as parcelas que não dependem nem de x, nem de y e nem de z. Quer dizer, daqui desse a vezes x menos x0 vai sair um menos a x0, né? Desse outro carinha aqui vai sair um menos b y0. Depois eu vou ter um menos c vezes z0. Ou seja, vai aparecer aqui, quando eu usar distributividade, nesse primeiro membro, vai aparecer essa expressão, que eu posso dar um nome a ela. Posso chamar de D. Certo? Foi isso que eu fiz também, quando passei daqui para cá. Além da distributividade, eu estou usando essas definições aqui, essas notações definidas nas equações 14 e 7, tá? Então, essa equação, AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, é o que a gente vai chamar de equação geral do plano. Veja que eu construí aqui uma cadeia de equivalências, com a qual a gente pode agora dizer que o ponto XYZ pertence ao plano π, se somente se essa equação AX mais BY mais CZ mais D igual a zero é satisfeita. Portanto, esta equação descreve o plano π. Tá? Tem outras duas equações importantes aqui. Essa equação vai ser muito usada também quando você quiser deduzir a equação geral de um plano a partir de um ponto que você conheça que já faz parte do plano e de dois vetores diretores desse plano. Você forma esse determinantezinho aqui. Na primeira linha, x menos primeira coordenada do ponto, y menos segunda coordenada do ponto, z menos terceira coordenada do ponto. E nas próximas linhas, as coordenadas dos dois vetores diretores a esse plano. Formando esse determinante e igualando a zero, é só seguir esse procedimento aqui, para chegar na equação geral do plano, tá? Então, essa equação vai ser muito usada nos exercícios e tal. Serve para você passar, por exemplo, das equações paramétricas para a equação geral. Então, da equação vetorial, que é muito parecida com a paramétrica, para a equação geral. E a equação 14E2 também vai ser importante, principalmente no capítulo 17, onde a gente vai estudar ortogonalidade. Por enquanto, esse capítulo 14, ele não pressupõe que o sistema de coordenadas usado aí é ortogonal. Mas se a gente tivesse essa informação que o sistema de coordenadas usado aí é ortogonal, essa equação 14E2 seria facilmente interpretada da seguinte maneira. Vou mostrar uma figura aqui que vai facilitar a interpretação daquela equação. Então, eu estava falando da equação A vezes x menos x0 mais B vezes y menos y0 mais C vezes z menos z0 igual a zero, né? Como é que a gente poderia interpretar geometricamente essa equação? Pensando na situação em que o sistema de coordenadas é ortogonal. E lembrando que x, y, z são as coordenadas de um ponto arbitrário no plano, né? E que eu tenho também um ponto A com coordenadas x0, y0, z0, que eu sei que pertence ao plano. Então, essa equação daqui está me dizendo o quê? A gente poderia reescrever essa equação assim, ó. Vetor ABC multiplicado escalarmente por vetor x menos x0, y menos y0, z
menos Z0. Isso tem que ser zero, de acordo com o que está dito aqui à esquerda, né? Então, essa equação equivale a esta quando eu sei que o sistema de coordenadas é ortogonal. Esse é o detalhe. Essa interpretação que eu estou mostrando aqui não vale sempre. Só vale quando você sabe que o sistema de coordenadas é ortogonal. Porque essa fórmula do produto escalar, onde você multiplica a primeira coordenada de um vetor pela primeira coordenada do outro, soma com segunda coordenada de um vetor, multiplicado pela segunda coordenada do outro, etc, etc. Essa fórmula só representa um produto escalar quando o sistema de coordenadas é ortogonal. Tá? Então, a interpretação que eu estou explicando aqui serve apenas para essa situação em que você sabe que o sistema de coordenadas é ortogonal. Bom, mas nessa situação em que o sistema de coordenadas é ortogonal, o que está dito aqui nesta equação é que o vetor ABC, quando multiplicado escalarmente por esse vetor x menos x0, y menos y0, z menos z0, resulta no número 0. Ou seja, o vetor ABC é ortogonal ao vetor x menos x0, y menos y0, z menos z0. A gente pode dizer isso aqui. Ó. Estes vetores são ortogonais. Né? Além disso, o vetor x menos x0, y menos y0, z menos z0 é quem? Eu sei que x é o ponto com coordenadas x, y, z. E A é o ponto com coordenadas x0, y0, z0. Então, quem seria esse vetor aqui? X menos x0, y menos y0, z menos z0. Esse vetor seria justamente o vetor AX. Aqui a gente teria o vetor AX assim, ó. Ou seja, nessa situação em que o sistema de coordenadas é ortogonal, esta equação aqui pode ser interpretada assim. O vetor ABC é ortogonal ao vetor AX. Então, o vetor AX, no caso, seria um vetor aqui, ó, paralelo ao plano, sempre que o ponto X pertence ao plano, né? O ponto X pertence ao plano, implica que esse vetor AX é paralelo ao plano e vice-versa. Porque eu já sei que o ponto A pertence ao plano. Então, sempre que eu formo o vetor AX, esse vetor vai ser paralelo ao plano, se somente se o ponto X pertence ao plano. Aí, dizer que o vetor AX paralelo ao plano π é ortogonal ao vetor ABC, implica dizer que esse vetor ABC é ortogonal ao plano. Ele forma um ângulo de 90 graus com qualquer vetor que seja paralelo ao plano, tá? Então, ou seja, nessa situação em que o sistema de coordenadas é ortogonal, é fácil interpretar os números ABC que aparecem na equação geral do plano. A interpretação seria essa aí. O vetor ABC é justamente um vetor ortogonal ao plano, tá? Só que a gente vai ter que esperar um pouquinho até o capítulo 17 para fazer essa interpretação de maneira mais sistemática. Eu, por enquanto, estou apenas comentando sobre isso, porque vai ter muitas situações em que vai ser mais fácil a gente pensar, a gente lembrar dessa interpretação do vetor ABC, mesmo sabendo que ela não vale sempre. Ela só vale quando o sistema é ortogonal. Então, resumindo, o vetor ABC, onde A, B e C são os coeficientes na equação geral de um plano, vão representar um vetor ortogonal a esse plano, sempre que o sistema de coordenadas que está sendo utilizado aí é ortogonal. Mas apenas nesse caso, tá? Então, lembre-se sempre disso. Essa equação vai ser importante quando o sistema de coordenadas for ortogonal. Aí eu estou comentando sobre isso aqui, tá? Esse parágrafo explica isso que eu estava falando até agora sobre a interpretação dos coeficientes ABC na equação geral do plano. Então, o que a gente constatou até agora é que, usando as definições
mostradas aqui nas equações 14 e 7, para essas constantes A, B, C, D, temos que esta equação AX mais BY mais CZ mais D igual a 0 define o plano π. E essa equação 14 e 8 será chamada equação geral do plano π, ou equação do plano π na forma geral. Você também pode escrever o nome do plano assim na frente da equação, né, separado da equação por 2 pontos. Proposição 14,19. Fixado um sistema de coordenadas, toda a equação de primeiro grau a 3 incógnitas, como essa equação aqui, é equação geral de um plano. O que é que está sendo dito aqui? Tudo que a gente mostrou até agora, tudo que a gente verificou até agora, é que se eu tenho um plano, eu consigo deduzir uma equação para ele que tem essa forma aqui. Só que você poderia perguntar se a recíproca é verdadeira. Quer dizer, se eu tenho essa equação AX mais BY mais CZ mais D igual a 0, e olho para todos os pontos x, y, z que satisfazem essa equação, será que todos esses pontos formam um plano? Essa é a questão que está sendo colocada aqui nessa proposição. Ela dá a resposta para a recíproca daquilo que a gente respondeu quando a gente deduziu a equação geral para um plano. A pergunta agora é se, dada uma equação dessa forma, existe algum plano que seja definido por essa equação ou por qualquer outra equação equivalente a essa. E aí a resposta é sim, né? Toda equação dessa forma representa um plano. Para você mostrar isso, você tem que mostrar que todos os pontos que satisfazem essa equação formam um plano. E como é que a gente faz isso? Você pega 3 pontos não colineares dessa equação e mostra que o plano gerado por esses 3 pontos não colineares vai ter uma equação equivalente a esta, né? Basicamente, esses são os 3 pontos que você precisa pegar. Eles são soluções dessa equação. Isso é fácil de verificar. Se eu coloco esses valores no lugar de x, y e z, aqui as coordenadas de A no lugar de x, y e z, eu vou ter uma igualdade verdadeira. Quer dizer, A vezes esse valor de x, somado com B vezes 0, somado com C vezes 0, somado com D, vai dar 0. Porque A vezes esse valor de x dá menos D, aí depois aqui BY mais CZ vai dar 0, porque Y é 0 e Z também é 0, somado com D, vai dar 0 porque quando eu multipliquei A por esse valor de x, eu já tinha menos D. Quando eu somar com D, vai dar 0. Então, esse ponto é uma solução dessa equação. E da mesma forma, você verifica facilmente que esses 2 pontos B e C também são. E aí, como é que eu sei que eles são pontos não colineares? Basta verificar que os vetores AB e AC são linearmente independentes. Isso é fácil de ver aqui com as coordenadas de AB e AC. Aí a gente pode deduzir agora a equação do plano que passa por esses 3 pontos, né? Lembrando daquela equação que envolve o determinante, onde na primeira linha eu vou ter x menos x0, y menos y0, z menos z0, e nas outras 2 linhas eu vou ter as coordenadas dos vetores diretores, que no caso seriam esses vetores AB e AC aqui. Então, formo esse determinante, calculo, simplifico, termino chegando exatamente na equação geral do plano, tá? Então, é uma coisa bem sutil que está sendo demonstrada aqui, talvez vocês não percebam nem a necessidade disso. E também não percebam a diferença entre dizer que todo plano tem uma equação dessa forma e dizer que toda equação dessa forma define um plano, né? Parece que é automático, parece que não precisa provar nada, porque uma coisa já é equivalente à outra, assim, de graça, a priori, mas não é bem assim. Essa proposição 14,21 é interessante também e tem a ver com aquilo que eu estava falando sobre o vetor ortogonal a um plano. Sejam AX mais BY mais CZ mais D igual a 0, uma equação geral de um plano π, e o vetor com coordenadas M, N, P. Então eu posso dizer que U é paralelo a π se somente se isso aqui ocorre. AN mais BN mais CP é igual a 0.
É fácil entender isso pensando na interpretação que eu estava explicando agora há pouco sobre o vetor ortogonal a um plano quando o sistema de coordenadas é ortogonal. Vamos ver aqui como é que seria essa proposição no caso em que o sistema é ortogonal. Basicamente tem a ver com isso que eu estava explicando aqui, né? Bom, suponha que eu tenha um sistema de coordenadas ortogonal, né? E eu tenha também o plano π definido pela equação ax mais by mais cz mais d igual a zero, né? Então, nós vimos aqui, ó, quando eu estava explicando sobre o vetor ortogonal, que o vetor ABC pode ser interpretado como um vetor ortogonal ao plano, né? Certo? O vetor ABC que você forma pegando os coeficientes aqui da equação do plano, né? E usando como coordenadas, esse vetor pode ser interpretado como um vetor ortogonal ao plano no caso em que o sistema de coordenadas é ortogonal. Lembre-se sempre disso aqui. Só nesse caso, né? Mas vamos supor que isso é verdade, que o sistema de coordenadas é ortogonal. Então nós sabemos que o vetor Q, com essas coordenadas ABC, pode ser interpretado como um vetor ortogonal ao plano π. A partir disso, é fácil deduzir um critério para saber se um vetor U é ou não é paralelo ao plano π. Pensando no vetor Q como sendo ortogonal ao plano π, é fácil se convencer que o vetor U é paralelo ao plano π, se somente se ele é ortogonal ao vetor Q. Porque o vetor Q é ortogonal ao plano π. Então, o vetor U vai ser paralelo ao plano π se somente se for ortogonal ao vetor Q, porque a gente já sabe que esse vetor Q é ortogonal ao plano π, certo? Então, seria mais ou menos esse o raciocínio. U é paralelo ao plano π se somente se U for ortogonal ao vetor Q, que a gente já sabe que é o vetor ortogonal ao plano, no caso em que o sistema de coordenadas é ortogonal. E aí, quando você escreve isso, né, de dizer que U é ortogonal a Q, usando aquela fórmula de produto escalar, né, e também a caracterização de ortogonalidade por meio do produto escalar, você chega aqui. AM mais BN mais CP igual a zero, porque ABC são as coordenadas do vetor Q, que eu estou supondo que é ortogonal ao plano, e MNP são as coordenadas do vetor U, certo? Então, é fácil lembrar desse critério apenas com essas duas linhas, quando você supõe que o sistema de coordenadas é ortogonal, tá? Então, isso ajuda a lembrar dessa proposição 1421. Isso ajuda a lembrar como é que funciona a proposição 1421. Eu tenho uma equação geral de um plano, mostrada aí, e eu tenho um vetor U com coordenadas MNP. Como é que eu sei se esse vetor U é paralelo ou não ao plano π? Aí você lembra, ó, mesmo sabendo que não necessariamente nesse caso o sistema de coordenadas é ortogonal, eu vou supor que seja, só para poder lembrar da fórmula, que é essa aqui, ó. Supondo que o sistema de coordenadas é ortogonal, como é que eu faria? Se o sistema de coordenadas é ortogonal, então eu já sei que os números A, B, C mostrados aqui na equação geral do plano vão me dar um vetor ortogonal a esse plano, né? Aí eu tenho um vetor U que eu quero saber se é paralelo ou não a esse plano π. O plano π está aqui, o vetor U vai ser paralelo a ele se for ortogonal ao vetor ortogonal do plano, né? Então, a ortogonalidade você escreve assim. Está aqui o produto escalar de U com Q, e você pode dizer que o vetor U é paralelo ao plano π se somente se esse produto escalar for zero. Bom, essa é a ideia. Agora, a demonstração não vai supor nenhum tipo de ortogonalidade aqui. Quer dizer, não vai usar a suposição que o sistema é ortogonal, porque realmente a gente não precisa dessa suposição. Como é que seria a demonstração sem precisar dessa hipótese, que o sistema é ortogonal? Vamos fazer a demonstração sem a hipótese de ortogonalidade do sistema aqui. Então, seja A um ponto do plano π com coordenadas x1, y1, z1. Então, pelo fato desse ponto pertencer ao plano, ele deve satisfazer a equação geral do plano, que é essa aqui.
AX1 mais BY1 mais CZ1 mais D igual a zero, né? E aí, o que é que significa dizer que U é paralelo ao plano π? Pensando na figura, mais uma vez, ó, você pode se convencer que geometricamente, dizer que o vetor U é paralelo ao plano π equivale a dizer que o ponto X, obtido como soma do ponto A com o vetor U, pertence ao plano π, né? Repetindo, o vetor U é paralelo ao plano π se somente se A mais U é um ponto X que pertence ao plano π. Geometricamente é fácil se convencer disso. Então, ou seja, U é paralelo ao plano se somente se A mais U pertence ao plano. Quem é A mais U? Eu tenho as coordenadas de A, que são essas aqui, e tenho também as coordenadas de U, que são M, N, P. Aí eu posso calcular as coordenadas de A mais U. Basta somar coordenadas de A com coordenadas de U. Então eu vou ter X1 mais M, Y1 mais N e Z1 mais P. Essas são as coordenadas de A mais U. Tá? E quando eu digo que A mais U pertence ao plano π, eu estou dizendo que esse ponto satisfaz a equação do plano, que é AX mais BY mais CZ mais D igual a zero. Portanto, pego as coordenadas do ponto A mais U, que eu acabei de calcular, e jogo aqui na equação geral do plano, que é esta. A partir daqui, usando a distributividade, para quebrar esses parênteses, eu consigo obter essas parcelas no primeiro membro, das quais as 4 primeiras vão resultar em zero por causa dessa equação que eu coloquei aqui no início, né, decorrente do fato que eu sei que o ponto A pertence ao plano π. Portanto, as coordenadas do ponto A devem satisfazer a equação do plano. Certo? Então, por causa disso, essas 4 primeiras parcelas aqui devem ser zero, e aí eu termino ficando com AM mais BN mais CP igual a zero, né? Ou seja, provei aquilo que eu estava querendo provar sem precisar da hipótese que o sistema de coordenadas é ortogonal. O que provamos foi que um vetor U é paralelo ao plano π se somente se AM mais BN mais CP é igual a zero, onde ABC são os coeficientes da equação do plano π e MNP são as coordenadas do vetor U. Pronto, isso aí vale sem precisar supor que o sistema de coordenadas é ortogonal. Mas quando você supõe que o sistema de coordenadas é ortogonal, a facilidade que você ganha com isso é, primeiro, lembrar mais facilmente da fórmula, porque você pode interpretar essa expressão AM mais BN mais CP como um produto escalar. E aí é fácil relacionar esse produto escalar com ortogonalidade e, consequentemente, com paralelismo. E, além disso, a própria dedução da fórmula também é simplificada bastante, como a gente viu aqui. Pronto. Organizei aqui melhor o texto. Então vamos ver o que é que diz esse corolário. É uma ferramenta útil para interpretar uma equação geral de um plano. Se você tem aqui uma equação geral de um plano π, AX mais BY mais CZ mais D igual a zero, esse plano π contém ou é paralelo a um dos eixos coordenados, se somente se o coeficiente da variável correspondente a esse eixo é nulo, ou seja, essa variável está ausente da equação. Por exemplo, como é que eu sei que o plano π descrito por essa equação é paralelo ou contém o eixo x, por exemplo? Basta você verificar se o coeficiente de x nessa equação é zero, tá? Se o coeficiente a, aqui, que multiplica o x nessa equação, for zero, de modo que esse termo ax não aparece na equação, então o plano π descrito por essa equação é paralelo ou contém o eixo x, tá? E, consequentemente, a partir desse critério, dá para a gente enunciar outro sobre o plano ser paralelo a um dos planos coordenados. Certo? O plano π, descrito por aquela equação ax mais by mais cz mais d igual a zero, é paralelo a um dos planos coordenados
que são os planos XY, YZ, ZX, se somente se os coeficientes das duas variáveis correspondentes a esse plano são nulos. Por exemplo, como é que eu sei que o plano π, com essa equação aqui, é paralelo ao plano XY? Basta verificar se os coeficientes do x e do y nessa equação são nulos. Então, se você tiver uma equação da forma cz mais d igual a zero, onde o x e o y não aparecem, só aparece o z e o termo independente d, né, somados e igualados a zero, então esse plano é paralelo ao plano XY. Lembrando que o plano XY é o plano que passa pelo eixo x e pelo eixo y. Tá? E da mesma forma, se não aparecesse nessa equação o y e o z, então esse plano seria paralelo ao plano YZ. Se não aparecesse nessa equação o x nem o z, então esse plano seria paralelo ao plano XZ, ou ZX, enfim. Tá? Esse é o critério que está enunciado aqui no item B, que decorre imediatamente do critério enunciado no item A. Além disso, quando você percebe que a equação do plano, né, possui o termo independente D igual a zero, isso significa que o plano passa pela origem do sistema de coordenadas. Então são critérios simples para você interpretar a equação de um plano. Por exemplo, esse plano π aqui, com a equação 2x menos 3y mais 4z menos 600 igual a zero, ele é paralelo ao eixo x? Não. Por quê? Porque o coeficiente do x aqui não é zero. Tá? Esse coeficiente 2 é diferente de zero. O coeficiente do x é diferente de zero. Então, esse plano não é paralelo ao eixo x por isso. Esse plano é paralelo ao eixo y? Não. Porque o coeficiente do y não é zero. É paralelo ao eixo z? Também não, porque o coeficiente do z não é zero. Vai ser paralelo a algum dos planos coordenados? Não, porque como não é paralelo a nenhum dos eixos coordenados, não vai ser paralelo a nenhum plano coordenado. Né? Para ser paralelo, por exemplo, ao plano XY, teria que ser paralelo ao eixo x e ao eixo y, que a gente viu que não acontece aí. Bom, agora, o que está sendo perguntado nesse exercício é se esses vetores u e v são paralelos a esse plano. Para você verificar isso, basta usar a proposição que foi anunciada antes do corolário. Antes desse corolário aqui, nós tínhamos uma proposição, né, que dava um critério para saber se um vetor é paralelo a um plano. Né? O critério é você pegar os coeficientes de x, de y e de z na equação do plano, multiplicar respectivamente pelas coordenadas MNP do vetor U, né, e ver se o resultado é zero ou não. Então, é isso que a gente vai usar aqui. Né? Já está feito porque eu resolvi na outra turma. Então, para verificar se o vetor U com coordenadas 1, 2, 1 é paralelo ao plano π, dado pela equação 2x menos 3y mais 4z menos 600 igual a zero, basta você formar essa expressão numérica usando coeficientes de x, de y e de z, que aparecem na equação do plano, né? Que vão multiplicar respectivamente as coordenadas MNP do vetor U, que você está querendo saber se é paralelo ou não ao plano. Então, nesse caso, essa conta aqui vai nos dar o resultado zero. Tá? 2 menos 6 dá menos 4, com 4 dá zero. Então, essa expressão resulta em zero, o que nos diz que o vetor U é realmente paralelo ao plano π, pela proposição 1421. Aí, depois, vamos analisar o vetor V com coordenadas 3, 2, 3 aqui. Para verificar se esse vetor V com coordenadas 3, 2, 3 é paralelo ao plano π, basta verificar se essa expressão aqui é zero. Aí eu vou pegar novamente os coeficientes de x, de y e de z. Nessa equação, que vão ser 2 menos 3, 4, vou multiplicar pelas coordenadas 3, 2, 3 do vetor V, que eu estou querendo saber se é paralelo ou não a esse plano. Então, eu vou ficar com essa expressão, né?
que agora vai me dar o resultado diferente de zero, né? 6 menos 6 dá 0, mais 12 dá 12, né? Então, essa igualdade é falsa. Logo, esse vetor 3, 2, 3 não é paralelo ao plano π. Então, é fácil usar essa proposição 14, 21. E perceba também que o corolário que foi anunciado depois da proposição decorre facilmente dela. O corolário diz o quê, né? O plano π contém ou é paralelo um dos eixos coordenados, somente se o coeficiente da variável correspondente a esse eixo, nessa equação, é nulo. Então vamos testar esse corolário para o eixo x, por exemplo. O vetor diretor do eixo x é 1, 0, 0. E eu quero saber se esse plano contém ou é paralelo ao eixo x. Então eu vou questionar se o plano π é paralelo ao vetor 1, 0, 0. Então, usando a proposição, basta multiplicar a por 1, b por 0, c por 0 e somar. O resultado vai dar a, né? Então, ou seja, o que é que a gente está verificando aqui? A gente está verificando que esse plano contém ou é paralelo ao eixo x se somente se a igual a 0. Que é justamente o que está sendo dito aqui, né? Contém ou é paralelo a um dos eixos coordenados se somente se o coeficiente da variável correspondente a esse eixo é nulo. Foi o que a gente acabou de verificar. E a mesma verificação poderia ser adaptada para o eixo y ou para o eixo z. E aqui o item B é consequência direta do item A. Se é paralelo a um plano coordenado, vai ser paralelo a ambos os eixos nesse plano coordenado e vice-versa. A recíproca é verdadeira também. Deixa eu ver o que aqui sobra para a gente fazer aqui. Eu vou voltar para ver algum exercício que seja interessante nesse tempo, rapidamente aqui em 5 minutos, né? Esse 14 e 18, eu acho que vale a pena. Eu não expliquei nessa turma, eu expliquei só na outra. Obtenha uma equação geral do plano π, descrita em cada caso, né? No primeiro caso, você tem que π é o plano que passa pelo ponto A com coordenadas 9, menos 1, 0, e é paralelo aos vetores u e v com essas coordenadas aqui, 0, 1, 0 e 1, 1, 1. Certo? Como é que a gente faz para deduzir a equação geral de um plano π a partir dessas informações? Que esse plano π passa por esse ponto e é paralelo a esses vetores u e v. A gente tem uma equação que se encaixa muito bem para esse propósito. Na dedução da equação geral de um plano, a gente passou por essa equação 14 a 1, que eu disse que seria útil sempre que a gente quisesse passar da equação na forma paramétrica, do sistema de equações na forma paramétrica, para a equação geral, né? Então, é isso que a gente precisa usar. A gente tem um ponto por onde o plano passa e a gente tem dois vetores paralelos ao plano. E esses vetores são linearmente independentes, claro. Então, basta formar esse determinante. Então, vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Aqui, na primeira linha, eu tenho x menos primeira coordenada do ponto A, y menos segunda coordenada do ponto A, e z menos terceira coordenada do ponto A. Nas próximas linhas, eu vou ter as coordenadas dos vetores u e v. Tá? 0, 1, 0 e 1, 1, 1. Aí calcula esse determinante aqui. Usando Laplace, por exemplo, é fácil porque tem uma linha que tem 2 zeros, né? A segunda linha tem 2 zeros e apenas um elemento não nulo aqui. Então, por Laplace, o determinante vai poder ser calculado assim. Pega esse 1, que é justamente o único elemento não nulo da segunda linha, multiplica pelo cofator correspondente, que é isso aqui. O cofator correspondente é menos 1 elevado à soma do número da linha e do número da coluna, vezes o determinante de uma matrizinha menor, que é obtida quando eu descarto a linha e a coluna que passa pelo elemento que eu peguei aqui na matriz, que no caso é esse 1 aqui. Eu escolhi esse 1, que está na segunda linha e na segunda coluna. Então eu descarto a segunda linha e a segunda coluna. O que sobra é esse x menos 9, esse z menos 0 e esses dois 1s aqui embaixo. Aí eu formo essa matriz 2 por 2, que faz parte também do cofator. O cofator é tudo isso aqui, ó, que eu uso para multiplicar aquele 1 que eu peguei aqui no meio. Então, elemento na linha que eu escolhi vezes cofator correspondente.
Como os outros elementos na mesma linha são nulos, eu não preciso dos outros. Então, só calcular isso aqui, né? Tudo isso aqui na frente vai dar 1, e o determinante aqui vai ser x menos 9 menos z. Então, resultado, x menos 9 menos z tem que ser 0. Reorganiza os termos para ficar mais bonitinho, fica x menos z menos 9 igual a 0. Isso responde a letra A desse exercício, e a letra B pede o quê? Também ele quer a equação geral de um plano π, mas agora o plano π passa por esses 3 pontos, A, B e C. No item B, ele não deu um ponto e 2 vetores, ele deu 3 pontos não colineares. Então a gente faz o quê? Se eu tenho 3 pontos não colineares, eu tenho um ponto, que pode ser esse ponto A, e com os outros 2 pontos, eu formo 2 vetores, partindo de A, né? 2 vetores linearmente independentes, que seriam AB e AC, certo? Então, calcule os vetores AB e AC a partir das coordenadas dos pontos A, B e C. Então, usando os pontos A e B, eu calculo AB, que vai ser esse vetor aqui, menos 2, 0, 0. Usando as coordenadas de A e de C, eu calculo o vetor AC, que vai ser esse vetor aqui, né? 1, 1, 1. E agora o procedimento é o mesmo que eu já fiz no outro item, né? Forma um determinantezinho aqui, na primeira linha, x menos x0, y menos y0, z menos z0, onde x0, y0 e z0 são as coordenadas do ponto que você escolheu, que no caso pode ser esse ponto A, mas poderia ser qualquer outro aí. Poderia ser o B também, poderia ser o C também, né? Não faz diferença. Escolha qualquer ponto que faz parte do plano. Então eu escolhi o ponto A, por isso eu coloquei aqui 1, 0, 1, no lugar de x0, y0 e z0 respectivamente. Depois aqui na segunda linha e na terceira linha, coloque as coordenadas dos vetores AB e AC que você calculou e faça o procedimento igual, né? Eu já expliquei no item anterior. Ele vai chegar nessa equação geral aqui do plano π. Exercício resolvido. Bora fazer esse aqui, que eu até agora não fiz nenhum exercício desses de gráfico. Na figura 14.8a está representado um sistema de coordenadas, sendo A um número positivo. Faça esboços dos planos descritos em relação a esse sistema pelas equações mostradas abaixo. Ninguém falou aqui que o sistema é ortogonal, tá? Mas, mesmo assim, você vai se basear nesse desenho para fazer os gráficos. Então, como é que seria o plano x igual a A aqui nesse desenho? Existiria um número aqui nesse eixo x, que seria o número A, né? O número A poderia ser marcado aqui no eixo x, e o plano x igual a A certamente passa por esse ponto. Você vai marcar aqui onde é que está o ponto no eixo x correspondente ao número A, e vai passar por ele um plano. Agora, de que forma você vai passar esse plano? Não necessariamente ortogonal. Como é que se relaciona o plano x igual a A com os planos y e z? São paralelos. Pelo critério que a gente acabou de ver no corolário. Porque os coeficientes de y e de z aqui nessa equação não aparecem, né? Então o corolário falou o quê? O plano π com essa equação aqui é paralelo a um dos planos coordenados se somente se os coeficientes das duas variáveis correspondentes a esse plano são nulos. No caso, se eu estiver pensando no plano YZ, quando é que eu sei que o plano π, dado pela equação x igual a A, é paralelo ao plano coordenado YZ? Basta verificar se as variáveis y e z não aparecem na equação do plano π. E é o caso aqui. As variáveis y e z não aparecem na equação do plano π. Então esse plano π é paralelo ao plano YZ. Certo? Então você vai marcar o ponto no eixo x correspondente ao número A e vai passar por ele um plano que seja paralelo ao plano coordenado YZ. Depois eu vou mostrar a figura aqui. Próximo item, x mais y igual a A. Antes de tudo, me diga um ponto por onde passa esse plano x mais y igual a A.
Que seria o quê? Seria uma solução dessa equação. Me dê uma solução dessa equação. X1, Y0. Aí vamos ver. 1 mais 0 é igual a A. Veja, vocês têm que notar que a equação tem que ser verdadeira, certo? Eu quero que a equação seja verdadeira. E quem é o valor de A? Você não sabe. Então você tem que levar em consideração que você precisa fazer com que x mais y seja A, sem saber o valor de A. Necessariamente você vai ter que usar esse valor de A para x ou para y, ou em algum lugar vai ter que aparecer aí o valor de A, né? Os valores constantes que vocês estavam falando não iam funcionar nunca, porque como é que eu sei que A vai ser esse valor? Vai ser o valor de x mais y para os valores constantes que você deu. Não tem como saber. Mais uma tentativa? A sobre 2 mais A sobre 2. Pode ser. A sobre 2 mais A sobre 2. Ou seja, x é igual a sobre 2, y é igual a A sobre 2. E z é quem? Não interessa. Qualquer coisa. Z não aparece aí, então não faz a menor diferença. Agora, tem uma resposta mais simples que poderia, inclusive, ajudar a fazer o desenho, né? Porque se a gente colocar x igual a A sobre 2 e y igual a A sobre 2, onde é que está o ponto com coordenadas x igual a A sobre 2 e y igual a A sobre 2 aqui? Fica difícil de... Não, pode ser isso também, mas tem uma resposta mais simples. Veja, se tem duas variáveis, você pode escolher o valor de uma e determinar o valor da outra. Y seria quem? Daria 0, né? Ou seja, y igual a 0. Né? Quer dizer, essa é a resposta que eu queria, só que com a simplificação de que no lugar de A menos A você escreve 0. Né? Então, veja, fica mais simples quando você usa o 0. Se você tem a possibilidade de escolher dois valores, escolha um deles como sendo o mais simples possível. E o outro você vê quem tem que ser, né? Aqui eu não tinha essa possibilidade de escolher. O x já estava determinado. Mas aqui eu tenho a possibilidade de escolher um. Sempre quando você tem a possibilidade de escolher um, escolha 0, que facilita a sua vida. Então, por exemplo, vou colocar y igual a 0. Isso vai implicar que x é igual a A. Mas a gente não falou nada sobre z, né? Quer dizer, o z está livre ainda. Vamos fazer com que o z seja 0, tá? Para facilitar. Porque se eu disser que y é 0 e z é 0, aí realmente eu estou no eixo x. Ele poderia ser qualquer coisa, mas se você estiver querendo escolher um ponto, você tem que dar valor para z também. Para fazer o desenho do plano, eu preciso de um ponto por onde o plano passa. E para determinar um ponto, aí eu tenho que escolher o z, mesmo que o z não apareça. Se o z não aparece, significa que você pode escolher qualquer valor. Então vamos escolher 0 para z também. Então, pega aqui no eixo x, o ponto correspondente ao número A. Marque esse ponto e passe um plano com essa equação x mais y igual a A. Aí eu pergunto, você já identificou o ponto por onde esse plano passa. Agora esse plano pode passar de diferentes formas, com relação a, por exemplo, o plano YZ que está lá atrás, né? Aí eu pergunto, como é que esse plano passa? A posição, quer dizer, a inclinação do plano x mais y igual a A com relação ao plano YZ lá atrás. Vai passar como? Tem que ser paralelo ao z. Por quê? O z não aparece na equação, né? Então tem que ser paralelo ao eixo z. Pronto, isso é a informação que a gente pode tirar lá do item A do corolário, né? Quando a variável z não aparece na equação, o plano é paralelo a esse eixo. Então a gente sabe que vai passar um plano aqui por um ponto correspondente ao número A no eixo x, e esse plano vai ser paralelo ao eixo z. O que mais? Vai cortar o eixo y. Corta porque é o seguinte, da mesma forma que eu pude escolher o ponto A00 como solução dessa equação, ou seja, x igual a A, y igual a 0, z igual a 0, eu poderia ter colocado esse número A no lugar do y. Ou seja, x igual a 0, y igual a A e z igual a 0, tá?
isso me diz que o ponto no eixo Y correspondente ao número A também faz parte do plano. Então vai ter um ponto no eixo X correspondente ao número A, por onde o plano passa. Vai ter também um ponto no eixo Y correspondente ao número A, por onde o plano passa também. Vai ter 2 pontos aqui nesses 2 eixos, por onde o plano passa. E esse plano vai passar como? Vai passar de forma paralela ao eixo Z. Então a gente já sabe mais ou menos como é, né? Vai ter 2 pontos aqui, nos eixos X e Y, ambos correspondentes ao número A, e o plano vai passar de forma paralela ao eixo Z. Agora perceba uma coisa. A posição mais ou menos desses 2 pontos que eu vou marcar nos eixos X e Y. Vamos supor que A aqui é 1, para facilitar. Onde é que você marcaria esses 2 pontos por onde esse plano X mais Y igual a 1 passa nesse sistema de coordenadas? E onde é que está o X1? Vai, indica aquilo. Eu quero marcar um pontinho aqui nesse eixo, X, correspondente ao número 1. Oi? Pode ser qualquer um. É um ponto, é uma localização específica, baseado no desenho que você está vendo aí. Assim, a pergunta que eu estou fazendo tem a ver com as aulas 11 e 12 sobre o capítulo 13. Né? Quem são esses vetores E1, E2 e E3 aí? Da base de quem? Oi? Sim, essa base é quem? Essa base é o que aí? Não necessariamente. Não, eu estou querendo dizer, qual é o papel dessa base aí? Sim. Indicar a direção dos eixos. Isso significa que esse sistema de coordenadas está associado a essa base. Quer dizer, a gente definiu nas aulas do capítulo 13, né, que um sistema de coordenadas é formado por um ponto e uma base. A função de cada um desses vetores aqui na base, além de definir as direções dos eixos, é também dar as unidades de medida para esses eixos. Isso eu falei também na aula lá do capítulo 13. Então, qual é a unidade de medida do eixo X? Oi? A norma de quem? Não, eu estou perguntando especificamente sobre o eixo X. Do vetor é 1. Então seria essa norma aqui, esse comprimentozinho, é a unidade de medida do eixo X. A norma do vetor E2 é a unidade de medida do eixo Y. E a norma do vetor E3 é a unidade de medida do eixo Z. Então, eu tenho aí, em cada eixo eu tenho uma unidade de medida e eu tenho uma orientação. Com uma unidade de medida e uma orientação, você consegue associar cada ponto do eixo a um número. Então, por exemplo, o número 1 seria marcado onde? Nesse eixo X. Isso, aqui. Na extremidade aqui do vetor E1, quando esse vetor é posicionado com a origem sobre a origem do sistema, que é o ponto O. Certo? Então, seria aqui que você marcaria. E no eixo Y, onde é que eu marcaria o ponto 1? Também no final aqui do vetor E2, né? Então veja que você está acostumado com aquele sisteminha de coordenadas no ensino básico, que são 2 eixos ortogonais, né? E a mesma unidade de medida nos 2 eixos. Aqui não é necessariamente o caso. Nem os eixos precisam ser ortogonais e nem precisam ter a mesma unidade de medida. Tá? Então, onde é que eu sei onde é que eu vou marcar o ponto 1 em cada eixo? Se baseie nas normas dos vetores da base desse sistema. Então, ponto 1 no eixo X está aqui, ponto 1 no eixo Y está aqui, e a gente já tinha verificado que esse plano X mais Y igual a 1, supondo que A é 1, teria que passar pelos pontos 1, 0, 0 e 0, 1, 0, que seriam marcados onde? Exatamente aqui, ó, e aqui. Passa um plano por aqui. De que maneira com relação ao eixo Z? Paralelo ao eixo Z, porque o Z não aparece na equação.
Pessoal, no caso desse eixo Y aí, o ponto 1 seria 1 e 1, no caso. O ponto 2 seria 2 e 2. No caso do eixo Y. O ponto 1 dele é 1 e 1. O ponto 2 seria 2 e 2. Mais ou menos, porque assim, quando você fala 2 é 2, você está pensando num vetor e não num ponto, né? Mas o que você quer dizer... mas é preciso não misturar muitas coisas, assim. Eu tô entendendo o que você quer dizer, mas só para ajustar a linguagem, o que você está querendo dizer é que o ponto correspondente ao número 2 no eixo Y seria a soma do ponto O com 2 é 2. Certo? Você está pensando na extremidade do vetor 2 é 2 quando eu posiciono esse vetor com a origem sobre o ponto O. Ele vai terminar em algum lugar. Aí eu vejo lá onde é que ele termina e digo que esse local é o ponto correspondente ao número 2. Né? Mas o vetor em si não é um número. Você tem que posicionar esse vetor em algum lugar para a cabeça dele determinar um ponto que poderia ser associado a um número. Letra C. X mais Y mais Z igual a A. Aqui, novamente, eu teria que escolher pontos por onde o plano passa, e aqui eu posso escolher, por exemplo, 3 pontos por onde o plano passa. Né? Esse plano não seria paralelo nem ao eixo X, nem ao eixo Y, nem ao eixo Z, porque as 3 variáveis aparecem aí na equação. Né? Mas se ele não é paralelo, ele vai cortar esses 3 eixos em algum lugar. Né? Onde é que corta, por exemplo, o eixo X? Basta você colocar os valores de Y e Z sendo 0. Você vai encontrar que X tem que ser A, ou seja, o ponto A00 pertence ao plano. A00. O ponto 0, A0 também pertence. E o ponto 00A também pertence. Então vai ter 3 pontos aqui, nos 3 eixos, por onde o plano passa, né, com essas coordenadas aí. Em cada eixo você vai marcar um ponto correspondente ao número A. Se A for 1, por exemplo, então seria aqui no eixo X aqui, ó, no finalzinho desse vetor é 1 posicionado na origem, no eixo Y seria aqui novamente, e no eixo Z seria aqui. Esses 3 pontos passariam um plano aqui, certo? Aí aqui tem as figuras, tá? A primeira que a gente viu que teria que ser paralelo ao plano YZ, passando pelo ponto correspondente ao número A no eixo X, aqui, ó. Seria um plano paralelo ao plano YZ que está lá atrás. Depois a gente viu aqui que o plano teria que passar por 2 pontos nos eixos X e Y, correspondentes ao número A, e de forma paralela ao eixo Z. E depois a gente viu que o plano não seria paralelo a nenhum dos eixos, cortaria os 3 eixos em pontos correspondentes ao número A, aqui. Seriam esses aí os desenhos. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Obtenha uma equação geral do plano que tem essas equações paramétricas aí. Eu quero uma equação geral, né? E eu tenho as equações paramétricas. Como é que eu posso fazer? É basicamente imitar a dedução que eu fiz lá atrás, né? Você vai seguir esse espaço aqui, ó. O que eu fiz aqui foi justamente isso. Eu tinha as equações paramétricas e fui usando determinante até chegar na equação geral. Esses lambda e mi entre parênteses aqui, eles podem ser colocados também no quantificador, usando o quantificador existencial para indicar que um ponto x, y, z pertence ao plano se somente se existem valores de lambda e mi satisfazendo essas equações aí. Ou seja, o x, y, z pertence ao plano π. Ninguém disse que o nome desse plano era π, né? Mas eu vou dizer agora. Seja π o plano definido pelas equações paramétricas acima. Pronto. Então, um ponto x, y, z pertence a esse plano se somente se existem valores de lambda e mi satisfazendo essas equações. Aí eu vou imitar o que eu já fiz lá na dedução da equação geral. Adiantando um pouquinho, vai ficar assim. Eu vou passar essas constantes aqui no segundo membro para o primeiro. Tá? Então, o menos 1 que estava no segundo membro, passando para o primeiro membro, vai virar mais 1. E vai se juntar a variável x. Então, vai ficar x mais 1. Depois aqui, na outra equação, eu vou ter y menos 1.
depois na terceira equação z sozinho, porque não tinha constante do outro lado. Isso vai ser igual a lambda vezes as três constantes que aparecem multiplicando lambda aqui. 2, 1, 1. 2, 1, 1. Mais mi vezes as três constantes que aparecem multiplicando mi do outro lado. Então, menos 3, 1, menos 1. Então, aqui, basicamente, nessa equação, eu estou dizendo que o vetor x mais 1, y menos 1 e z é gerado por esses outros dois vetores aqui. Então, sabendo que esses outros dois vetores aqui são a L e I, e que o terceiro é gerado por eles, isso só pode acontecer quando a tripla ordenada, que eu vou escrever aqui, é LD. E no momento que eu digo que essa tripla é LD, eu já posso dispensar os quantificadores aqui. Eu não preciso mais dizer que existe o lambda e o mi. Porque, na verdade, a existência desse lambda e desse mi, satisfazendo essa equação, equivale a dizer que essa tripla de vetores é LD. Nesse ponto, eu já não preciso mais dos quantificadores. E aí, dizer que essa tripla é LD significa dizer que o determinante que eu vou escrever aqui é zero, né? Pode vir direto para cá, certo? A partir das equações paramétricas, é fácil você pular essas etapas que eu já escrevi e vir direto para o determinante aqui. Calculando agora o determinante, eu vou usar Laplace na primeira linha mesmo. Então vai ficar x mais 1, que é o elemento na primeira linha e na primeira coluna, vezes o cofator correspondente, que vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 1. Bom, assim, para fazer a expansão de Laplace na primeira linha, é bom a gente já ter o costume de nem precisar escrever a fórmula do cofator. E já fazer o quê? Já fazer esse x mais 1 aqui, né, na primeira linha e na primeira coluna, vezes o determinantezinho formado por essas quatro entradas, menos esse outro carinha, vezes o determinantezinho dessas quatro entradas aqui, mais esse z vezes o determinantezinho dessas quatro entradas aqui. Quer dizer, não precisa nem lembrar da fórmula do cofator, só precisa lembrar que eu vou fazer entrada na linha vezes um determinante 2 por 2, sendo que o sinal desse produto só vai ser negativo aqui nessa entrada na coluna 2. Quer dizer, primeiro você faz sem trocar o sinal, depois você faz trocando o sinal, depois faz sem trocar o sinal. Assim, ó, elemento na linha 1 e na coluna 1 vezes um determinantezinho aí, menos elemento na linha 1 e na coluna 2, que é esse carinha, vezes outro determinantezinho. Ó, esse menos aqui que eu coloquei na frente do y menos 1 vem da fórmula do cofator, né? E aí vai ficar 2, 1, menos 3, menos 1, mais z, 2, 1, menos 3, menos 1, não é assim? Isso, exato. Seria 1. Exatamente, vai ficar menos 1 elevado a 1 mais 1 aqui, menos 1 elevado a 1 mais 2 aqui, e menos 1 elevado a 1 mais 3, né? E quer dizer, quando é que vai ser negativo esse menos 1 elevado a alguma coisa? Só aqui no meio. Quer dizer, com a prática você vai omitindo partes da fórmula do cofator e vai simplificando as coisas, fazendo de forma mais direta. Aí aqui, menos 1 dá menos 2. Aqui, menos 2, menos 3. Então é 3 menos 2, que é 1, né? E aqui, 2 menos 3. 5. 2 menos 3, né? E aqui, menos 2x menos 2, menos y mais 1,
mais 5z. Ao mesmo tempo, eu já estou ensinando como é que digita a equação aqui no Word, né? Para quem não sabe. Oi? É, né? Para alinhar, por exemplo, como eu acabei de fazer aqui, alinhar com essas setinhas, eu tive que selecionar tudo, clica com o botão direito, clica depois em alinhar em igual. Só que antes de fazer isso, tem que apagar o símbolo de pertence aqui, senão ele pensa que o pertence é um símbolo de relação. Quando ele fala alinhar em igual, na verdade é alinhar em símbolo de relação. O que é símbolo de relação? Pertence, se somente se. Aí não pode misturar, tem que tirar o primeiro pertence que aparece aqui, antes de pedir para alinhar em igual. Aí alinha e depois coloca de volta o pertence. Isso é aprender batendo cabeça, depois de muito tempo. Pronto, tá bom por aqui. Eu disse que eu só ia fazer exercício mesmo aqui nessa aula, quer dizer, quase só exercício. E terminamos o capítulo 14. O capítulo 15 eu estou pensando em pular, porque você, entendendo o capítulo 16, você já entende o 15. Né? E não tem nenhum problema não de pular o 15, não. No 16 já dá para ver tudo. O 15 está incluso no 16.